Como o Império Americano está em declínio, os Estados Unidos declararam guerra a 85% da população mundial e a população mundial simplesmente disse: ok, estamos nos retirando. Vocês podem nos sancionar, não negociar conosco. Estamos felizes em reorientar nosso comércio sem vocês. O Brasil agora está substituindo a soja americana. A agricultura americana está em apuros. O restante do mundo, 85%, pode viver por conta própria, deixando os Estados Unidos com a única área em que o Império Americano ainda tem espaço para expandir, na Europa. Quando o secretário Hesketh disse outro dia: estamos analisando todos os ativos, as reservas monetárias da Europa, que realmente vão fazer parte. Vamos criar um fundo nacional de investimentos e vamos dizer à Europa para investir suas reservas na indústria americana para tentar reconstruir a industrialização aqui. Bem, Trump pode meio que aplaudir e dizer que essa é uma ideia maravilhosa, deixar que tentem fazer isso. Mas é claro, não é possível restabelecer a viabilidade industrial nos Estados Unidos pelos motivos que já discutimos antes. A América não é mais um país capitalista industrial. É um país capitalista financeiro. E as finanças não têm nenhum interesse em industrializar a economia como meio de enriquecer. Quando é possível enriquecer muito mais rápido através da busca de rendas, da engenharia financeira, do endividamento dos 90% mais pobres da economia para beneficiar os 10% mais ricos, e da conquista de monopólios, especialmente em tecnologia da informação e chips de computador. Acho que o que a Rússia pode fazer é apressar a despedida dos convidados, aplaudir a capacidade dos Estados Unidos de reviver sua economia às custas da Europa e dizer: vocês seguem o seu caminho, nós seguimos o nosso. Não vamos interferir no que vocês quiserem fazer na Europa. Entregamos a vocês o mercado europeu. Eles vão rir sozinhos ao perceber que o que tem é a parte do mundo, os 85%, que possui um mercado em crescimento. Basicamente, esse é o contexto de todas as negociações. Não acho que haja alguém do lado americano dizendo isso ao Sr. Trump. Mas é por isso que nosso programa, o seu programa, tem uma audiência tão grande. Deixe-me acrescentar um pouco aqui. Aprendemos com a Guerra do Vietnã que durante meses, provavelmente anos, o governo americano estava dividido sobre encerrar aquela guerra e partir. E o motivo era que eles estavam perdendo. Mas ninguém queria ser o presidente ou o partido político responsável por fazer a declaração final. Ok, estamos indo embora, perdemos. E então vimos aquelas fotos impressionantes dos poucos vietnamitas que conseguiram se agarrar com as mãos na parte de baixo do helicóptero que partia de Saigon em 1975. Depois, tivemos o mesmo atraso, ao custo de inúmeras vidas americanas, sobre quando sair do Afeganistão, à medida que ficava claro que o Talibã havia derrotado os Estados Unidos. Ah, desculpe, a coalizão dos duvidosos, desculpe, dos dispostos. Uau! Sabe o que está acontecendo agora? Um debate sobre como lidar com a situação semelhante na Ucrânia. As pessoas perguntam por que o foco em um cessar-fogo, porque um cessar-fogo, só uma palavra, é muito menos doloroso do que a derrota. E você pode dizer, conseguimos um cessar-fogo. Depois, pode exagerar, como se tivéssemos forçado isso a eles, e todo o resto. Seria maravilhoso para os europeus, que têm tanto medo do seu próprio povo. Pergunte a si mesmo, o que acontecerá com a maioria dos europeus se eles tiverem que assistir, nos próximos 6 meses, ou um ano, à derrota final do exército ucraniano, que já está em frangalhos, e é tudo o que resta? Isso vai fazer com que aqueles que sempre foram críticos levantem o dedo e digam, poderíamos ter evitado essa guerra desde o começo. Poderíamos ter chegado a um acordo em Minsk, ou poderíamos ter chegado a um acordo em Istambul para acabar com isso muito antes. Mas nossos líderes disseram, continue com isso. E agora estamos terrivelmente endividados.
estamos terrivelmente prejudicados economicamente. Eles já admitem que o custo da energia está fora de controle na Europa e, portanto, prejudicando-os competitivamente. Portanto, esses líderes em particular que têm pressionado, é claro que estão pressionando agora. A própria sobrevivência deles está em jogo. A sobrevivência deles, politicamente, não pode suportar uma derrota. Seria demais, e levaria o povo deles a dizer, já que a Rússia nunca atacou nenhum deles, encontrem uma solução, mudem e reorganizem a arquitetura de segurança da Europa. Essa é uma aposta melhor. Caso contrário, corremos o risco de que aconteça aqui o que eles acabaram de sofrer em seu país horrivelmente devastado, a Ucrânia. Não queremos isso. Um cessar-fogo agora é melhor para o Ocidente do que tudo isso. Ou, para dizer a mesma coisa da forma mais direta possível, estamos assistindo ao pedido de cessar-fogo vindo do lado que está perdendo. É claro que eles querem um cessar-fogo. Eles vão reconstruir depois? Claro que vão. Os russos vão reconstruir? Claro que vão. Teremos então o mesmo problema? Claro que teremos. É por isso que isso não é uma solução para os russos. É por isso que Putin continua dizendo, não é um cessar-fogo. Temos que ir às causas profundas, porque do contrário, isso nunca terá fim. Mas o Ocidente vai aceitar isso, porque está diante da situação. Perdemos. Temos que aceitar um cessar-fogo ou empurrar o problema com a barriga. E dado o nível de coragem dos líderes da Europa e dos Estados Unidos, empurrar o problema com a barriga seria minha principal aposta. Último ponto. Aqui está um acordo que o Sr. Putin pode propor. Dar ao Ocidente um cessar-fogo, mas cercado de qualificações, condições, exceções, para que ele funcione do jeito que os russos querem. Assim, o Sr. Trump pode sair de cabeça erguida, conseguir um cessar-fogo, e os russos podem fazer 90% do que pretendiam. Isso é possível. Não sou especialista militar e não sei quais são as convenções diplomáticas nesse tipo de situação, mas não seria a primeira vez que, entre as partes públicas de um acordo e as partes secretas, coisas assim fossem acertadas. Isso já aconteceu antes. Pode acontecer de novo. Trump diz que qualquer reunião que ele tenha com qualquer pessoa é bem-sucedida, qualquer reunião corre maravilhosamente. E Trump é alguém, como ele vai explicar isso? Bem, você mencionou que o que a Rússia quer discutir são as causas. Trump pode encontrar algum refúgio dizendo, conversamos sobre o contexto geral e como podemos resolver muito mais do que a questão da Ucrânia. Podemos resolver toda a relação entre os Estados Unidos e a Rússia, e talvez até entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia. Mas a segunda reunião que vai surgir, e tenho certeza que isso será levantado hoje, é um aviso. Não são apenas as causas que a Rússia quer discutir. O antagonismo entre Rússia e OTAN vai muito além da Ucrânia. Como mencionamos, ele se estendeu ao Cáucaso com o Azerbaijão e a Armênia, com o controle do corredor de Zangezur pelos Estados, ameaçando o Irã e a trajetória da nova Rota da Seda da China. Então a Rússia vai dizer, vamos lidar com isso. A OTAN está nos atacando com o apoio dos Estados Unidos em várias frentes. A OTAN está atacando nosso comércio de petroleiros no Báltico. Se eles atacarem nosso comércio de petroleiros, vamos ter que eliminar os portos navais de onde atacando nosso comércio naval. Aparentemente, o MI6 e a CIA estão envolvidos em atos de terrorismo contra petroleiros russos, colocando bombas nesses navios. Bombas que explodem e os afundam. Já houve 2 ou 3 petroleiros que foram vítimas desse terrorismo. Acho que a Rússia precisa agir em relação a isso. A Rússia ainda tem um repertório de ataques além da Ucrânia nos quais a OTAN esteve envolvida, como todos os 12 ou 13 biolaboratórios que a OTAN instalou na Ucrânia para travar uma guerra biológica contra a Rússia. A posição mais forte da Rússia é que a OTAN é uma organização terrorista. Os Estados Unidos são um país terrorista e a Rússia está se defendendo.
É assim que acredito que a Rússia está percebendo essa situação e retratando-a para seu próprio povo. Obviamente, isso não será reconhecido na reunião, mas tenho certeza de que a Rússia vai levantar o fato de que, para resolver a crise que Trump chama de "a Ucrânia é apenas uma arena", a crise é, na verdade, toda a orientação da política dos Estados Unidos de tentar desmembrar a Rússia desde o desastre dos anos 1990. Esse é realmente o grande panorama. A questão é, como eles podem comunicar esse grande panorama ao Ocidente quando nenhuma das mídias ocidentais, Congresso ou políticos, está agindo para explicar ou familiarizar o Ocidente com as coisas sobre as quais Richard e eu temos falado até agora, e que acredito que todos os seus outros convidados têm discutido nos últimos meses. Richard, o que o Michael disse sobre o corredor de Zangezur é muito importante, porque Donald Trump está se gabando do acordo que ele poderia fechar entre o Azerbaijão e a Armênia. Eles estão falando sobre o corredor de Zangezur, que agora tem o novo nome de Rota Internacional de Paz e Prosperidade de Trump. É impressionante que ele... Como você vê isso, Richard? Sabemos que essa região é muito importante para a segurança tanto do Irã quanto da Rússia. E com a situação no Oriente Médio, conectando isso à Armênia e ao Azerbaijão. E o que o Michael diz sobre essa comunicação econômica entre Rússia, China e Irã? Você acha que vamos ter o mesmo tipo de conflito, de alguma forma parecido com o que está acontecendo na Ucrânia, ou será diferente de alguma maneira? Porque o Azerbaijão, não sei se você ouviu, ontem o Azerbaijão disse que vai enviar armas para a Ucrânia. Até agora eles não fizeram isso. E a Rússia disse, vocês não vão fazer isso. Vocês sabem qual seria a consequência. Parece que algo está se formando naquela região. Qual é a sua opinião sobre isso? Coloque-se, e peço ao seu público que faça o mesmo. Coloque-se na posição dos Estados Unidos, e apenas como um exercício hipotético, imagine, o que faríamos como nação se finalmente pudéssemos admitir que o Império acabou? O que faríamos? Quando assistimos, por exemplo, nos últimos 6 meses, a China estabeleceu mais capacidade de energia solar do que o resto do mundo combinado no mesmo período. Quero dizer, é o enésimo exemplo. Quantos mais você precisa? Eles produzem os melhores e mais baratos veículos elétricos do planeta. Eles estão resolvendo o problema da poluição deles, e com o uso de energia solar, não precisam se preocupar com combustíveis fósseis no futuro. Eles não vão usá-los. Isso vai ser um problema para o Ocidente, fazendo com que o Ocidente fique cada vez mais para trás em relação ao rumo das novas tecnologias. Se você se permitir por um minuto, então o que faz o Império em declínio? O Império Britânico, que está morrendo há mais tempo e já está mais avançado nesse caminho, recentemente, há algumas décadas, fez guerra nas Ilhas Malvinas, onde há mais ovelhas do que pessoas. E os britânicos demoraram um pouco, mas na verdade venceram. Nós vamos nos meter no Azerbaijão. Claro que vamos. Enquanto a China cria uma rota global, nós vamos minar esse esforço sendo disruptivos, onde pudermos. Podemos encontrar um governo local em apuros e dar a eles uma tonelada de dinheiro para ajudá-los a sobreviver, desde que enviem alguns rifles para a Ucrânia, o que não fará diferença nenhuma no resultado daquela guerra. Esses são jogos simbólicos. São atos de desespero de um império em declínio. É disso que se trata. Eu não acho, sabe? Não sou especialista nessa área, por favor. Eu não faço nenhuma afirmação. Sabe, eu consigo encontrar no mapa, e não muito mais do que isso. Mas para mim, esses são sinais atrás de sinais. A Europa está acabada. Eles precisam encontrar uma maneira de superar sua desunião. Não há sinal disso. Eles precisam encontrar uma forma de alcançar a nova tecnologia do mundo, que está vindo da China e ainda dos Estados Unidos. E eles não estão fazendo isso. Onde eles estão? Onde está o futuro deles? Em lugar nenhum.
Eles estão desesperadamente tentando se segurar. Passaram os últimos 75 anos sendo o vassalo obediente dos Estados Unidos. Eles não sabem como sair disso. Eles estão apavorados, tanto pessoalmente, porque as carreiras de todos os seus líderes foram de tutelagem nisso tudo, quanto porque é difícil criar um novo plano. Suas colônias se foram. Sua posição social no mundo se foi. Your social position in the world is gone. Your economic dominance is reduced to finance. Seu domínio econômico se resume ao setor financeiro, como Michael nos mostra. E mesmo isso está sendo cada vez mais contestado. Quando o mundo pensa em substituir o dólar, não está olhando para o euro. É importante entender que eles enfrentam o pior de tudo. Não apenas um declínio, mas realmente o fim de seus 5 séculos de domínio no mundo. E olhe para seus líderes. Se algum dia houve um grupo de líderes inadequados para o momento histórico em que vivem, eles estão lá agora para todos vermos. E o Sr. Xi Jinping, o Sr. Modi e o Sr. Putin, eles estão apenas surfando a onda enquanto ela sobe e aproveitando o momento. Assim como os europeus aproveitaram a ascensão, assim como os americanos fizeram. Acho que é assim que devemos entender tudo isso. A guerra na Ucrânia e todo o resto. Quando essa guerra na Ucrânia acabar, e começar a ser possível na Europa falar sobre o que essa guerra custou aos europeus e o que eles ganharam, os líderes que forem responsabilizados, veja, é difícil para o Tony Blair circular pela Inglaterra. Ele deixou de ser primeiro-ministro da Inglaterra há muitos anos, mas o que se lembra é que ele mentiu repetidas vezes para justificar que a Inglaterra tivesse um papel secundário na invasão do Iraque. Ele repetiu armas de destruição em massa, sem saber de nada. Ele confiou na inteligência britânica, que ou não sabia de nada, ou não contou para ele, e eu não sei o que é pior. Ele não é bem lembrado. Ninguém é. O homem mau é tolerado. E eu acho que esses são sinais de que os britânicos são o nosso futuro. Nós somos o próximo império. Eles estão caindo. Estamos agora em declínio, e não é bonito. E quando você está em declínio, mais do que nunca, você precisa do simbolismo de que, não, você ainda é forte aqui. E se eu puder concluir, esse é Donald Trump. Ele é o animador de torcida. Eu sou poderoso. Posso atingir o mundo com tarifas. Posso atingir os caras maus com sanções. Eu vou decidir. Eu ouvi esta manhã. Se ele não obtiver a resposta certa quando se encontrar com o Sr. Putin no Alasca, bem, você sabe, ele vai dizer que isso não é adequado. E a reunião vai chegar ao fim. Olha a maneira como o homem fala. Ele fala como se fosse o chefe. Ele não é o chefe. Mas ele faz para o povo americano o teatro do chefe. E quando você não pode ser o verdadeiro, recorrer à réplica teatral é muito atraente. Acho que o Trump está apenas tentando se proteger quando diz que vai sair. Ou seja, ele sabe que são os russos que não vão se render. Em relação à Europa, ontem foi anunciado que a alternativa para a Alemanha agora está com mais intenções de voto do que os democratas cristãos, os socialistas cristãos e o Partido Social Democrata na Alemanha. Então Merz foi basicamente rejeitado pelo público alemão. Mas os Estados Unidos ficaram com apenas uma alavanca diplomática, uma arma que é a capacidade de causar disrupção. Foi isso que Trump usou com suas tarifas. Ele pode causar disrupção em outros países se eles não concordarem em sobreviver no curto prazo e aceitar o que Trump está oferecendo. No curto prazo, evitar o desemprego, evitar uma interrupção do comércio, porque eles realmente não conseguem imaginar o longo prazo. Bem, os últimos 6 meses mostraram aos países do BRICS e ao Sul Global que não é tão difícil reorientar seu comércio. Veja o Brasil e a China. Veja os outros países que têm substituído o mercado americano por outros. Parte da disrupção, é claro, como você apontou, é o clima. A posição dos Estados Unidos é apoiar o petróleo e os combustíveis fósseis como a onda do futuro e se opor à energia eólica, solar, hidrelétrica, tudo que não seja petróleo. O motivo pelo qual mencionei o corredor de Zangezur é porque isso é uma tentativa de desestabilizar a Rússia no Cáucaso, mas o próprio Irã.
Russia in the Caucasus, but Iran itself. Nima, you and I were talking before the show, and I wish you Nima, você e eu estávamos conversando antes do programa e gostaria que você explicasse o que me explicou sobre o papel do Azerbaijão no Irã. Acho que os americanos estão esperando que, se conseguirem provocar um conflito entre o Azerbaijão e a Rússia, de alguma forma isso terá um efeito na província Azeri do norte do Irã, que há 50 anos, no Hudson Institute, militares americanos já discutiam como dividir o Irã em suas partes componentes. Qual é a relação entre Azerbaijão e Rússia e Irã? O Azerbaijão fazia parte do Irã antes de tudo isso acontecer. É por isso que temos um Azerbaijão no Irã e temos o país chamado Azerbaijão. De certa forma, havia a esperança de que pudessem unir essas duas partes, criar algum tipo de conexão entre a parte azeri do Irã, no noroeste do país, e o outro Azerbaijão, o país. Mas o que aconteceu nos últimos, eu diria, 20 anos ou nos últimos 10 anos, é que o conflito que o Irã enfrentava e o comportamento do Azerbaijão, especialmente recentemente com o ataque israelense ao Irã, com Israel indo ao Azerbaijão e depois atacando o Irã, mudou as coisas. Antes, as pessoas de certa forma sentiam que por causa do idioma, eles falam o mesmo idioma, e da conexão cultural entre os dois, havia um laço. Mas agora tudo mudou. E eu não sei se as pessoas nos Estados Unidos, esses formuladores de políticas, entendem o que está acontecendo no Irã. É uma espécie de, eu diria, unidade. A unidade está vindo de dentro da sociedade. No Irã, muita gente supõe que ninguém sabe, muita gente não sabe o que está acontecendo no Irã. É uma espécie de arco-íris. Você tem azeres, curdos, lures, persas, todos juntos há séculos, milhares de anos. Eles têm vivido juntos. E muita gente não sabe que temos muitos judeus no Irã. Sabe, tudo isso me surpreende. Quando converso com as pessoas, elas sentem que o Irã é, de certa forma, você sabe, tudo político. O Irã não gosta disso ou daquilo. Mas quando se trata dos azeres e do Azerbaijão, Michael, acho que a principal questão para o Irã é a segurança e a conexão entre Irã, Rússia e China. Porque o Irã também já alertou a Armênia, dizendo: vocês estão indo nessa direção. Vocês vão nos desconectar da Rússia e da China. Vocês vão enfrentar muitos problemas. Nós vamos atrás de vocês. Vamos conversar com vocês de outra forma. E me parece que, de alguma forma, o governo Trump acha que pode fazer algo nessa região. Mas não se trata apenas do Irã. É como você mencionou, sobre Irã, China e Rússia. Não vejo como eles poderiam manipular as coisas da mesma forma que fizeram na Ucrânia, porque Armênia e Azerbaijão estão cientes do que está acontecendo. A Rússia está conversando com o Azerbaijão, e o Irã está se comunicando tanto com o Azerbaijão quanto com a Armênia. Se você seguir por esse caminho, vamos ensinar você a se comportar, porque queremos um relacionamento melhor com você. É assim que vejo o que está acontecendo nessa região. E a sua compreensão pode ser útil, Michael, no sentido de como você enxerga as questões econômicas e as conexões entre os países, que no final das contas vão decidir a segurança da região. Bem, se eu puder intervir. Aqui vai uma lição muito rápida de geografia. Eles estão todos lá. É claro que os azeres e os armênios precisam lidar com o ambiente imediato deles, que é a Rússia, o Irã, a iniciativa do Cinturão e Rota, a China e a Índia. Porque, afinal, ao longo do tempo, eles iriam querer ser o posto avançado solitário dos Estados Unidos, um império em decadência. Não se faz acordos assim. Talvez temporariamente, talvez este ou aquele líder, mas a longo prazo, isso não vai acontecer. Assim como vai demorar até que Guatemala, Costa Rica e Panamá resolvam algo com os chineses e os russos. Esse vai ser um processo lento e cuidadoso, porque eles precisam lidar com sua enorme vulnerabilidade em relação aos Estados Unidos
da mesma forma que o México e o Canadá também precisam. Não é que eles não possam fazer algumas coisas. Os canadenses agora estão abrindo relações com a China muito rapidamente, e o que é muito importante, com alumínio, madeira e todo tipo de coisa, muito importante. Mas ainda assim, eles agem de forma muito cautelosa e ficam muito apreensivos com o que precisam aceitar. Você sabe, uma fronteira de 2.000 milhas, ou 3.000 milhas com aquele país. E acho que você vai ver a mesma coisa. O próximo passo lógico para os países do Cáucaso é ou se aliarem aos BRICS, como alguns já estão fazendo, ou se tornarem um daqueles países que jogam com os dois lados, o império em declínio e o império em ascensão, um contra o outro. Somos amigos de todos. Enviaremos a próxima missão que precisamos para ajudar a construir uma ferrovia em nosso país. Vamos enviá-la para Londres e Nova York. Mas, em vez de voltar para casa depois disso, eles irão diretamente para Nova Delhi ou Pequim. E quem vai nos oferecer o melhor acordo? Já percebi e acompanhei, por causa do meu interesse na África, que muitas das ferrovias que estão sendo construídas no continente agora estão sendo feitas pelos chineses. Mas isso foi depois que essas pessoas enviaram uma missão ao Ocidente. Disseram, queremos ajuda para essa ferrovia. O que vocês podem fazer? E eles receberam propostas. E então foram para o outro lado e também receberam propostas. E adivinhem, as propostas vindas dos BRICS, quero lembrar a todos, os BRICS agora são uma unidade de força econômica maior e mais rica do que o G7. Então, é claro, não deveria surpreender ninguém que muitas vezes o outro lado possa oferecer um acordo melhor. E assim, a ferrovia será construída pelos chineses. E eu acho que essa vai ser a estratégia que, no final, a Armênia provavelmente seguirá, que o Azerbaijão provavelmente seguirá, e que mesmo que a política se abra, o próprio Irã seguirá. Existe uma dimensão social a qual Nima al-Khurshid aludiu que explica o fracasso do Ocidente em compreender o que está acontecendo. O Ocidente sempre foi fortemente racista. Autoridades do governo americano não conseguem imaginar uma sociedade multiétnica. Você tem Trump basicamente declarando guerra aos imigrantes. Toda a história americana foi uma luta contra a população indígena, incluindo meus ancestrais da tribo Chippewa. Todo o colonialismo ocidental foi racista. E a última coisa que se quer imaginar é uma sociedade multiétnica. A Rússia é uma sociedade multiétnica e multirreligiosa. O Irã é multiétnico e conheci muitos líderes judeus iranianos que ocupam posições de destaque no Irã. Eles não têm nenhum problema em serem multiétnicos. É o Ocidente que está tentando jogar a carta racial, explorar as divisões étnicas, tentando agitar e interferir em todo o tecido multiétnico do resto do mundo. E tenho que dizer, é disso que se trata o cristianismo romano, odiar pessoas que não fazem parte do seu grupo. Foi isso que fez a Igreja Romana se separar da Igreja Cristã Ortodoxa em Constantinopla e do Oriente, em todos os outros 5 patriarcados. Basicamente, os romanos declararam que qualquer população que não faça parte da nossa religião é inimiga. Esse é todo o pano de fundo da mentalidade que você vê em Israel hoje e em toda a esfera ocidental. Eles não entendem o resto do mundo. De certa forma, essa intolerância à multietnicidade é um fator de coesão na organização do restante do mundo, dizendo: nós podemos trabalhar juntos. As únicas pessoas com quem não podemos trabalhar são os ocidentais, que não nos aceitam porque não somos da etnia deles, não seguimos a religião deles, e eles declararam uma guerra religiosa e quase étnica. Essa é toda a história do Império Britânico, do Império Francês, do Império Alemão, do Império Americano e da Idade Média. Sim,
E é isso mesmo. Fico impressionado porque meu trabalho inicial como acadêmico foi sobre o Império Britânico, especialmente o Império Britânico na África. E eu sempre fiquei surpreso. Eles realmente tinham um manual ou um livro de receitas. Era encontrar o que eles chamavam na África de diferenças tribais e então explorá-las. Essa parte do país, onde havia essa tribo, era colocada contra a outra. Foi assim que eles dividiram e conquistaram. Essa era a regra deles. Dividir e administrar era a regra deles. E sim, eles fizeram isso com o imperialismo e o colonialismo. Isso só lhes deu uma plataforma global para praticar sua política. E tenho certeza de que ainda há resquícios disso tudo hoje. I'm sure there are residues of it all now. Miles Turson resquícios disso. Yes, Ukraine as well. That's right. Sim, a Ucrânia também. Isso mesmo, a Ucrânia também. E é verdade. Não quero perder esse ponto. Não estou pregando para você porque você precise, mas há uma parte disso que é indizível, e ainda assim precisamos falar sobre ela. O povo ucraniano foi sacrificado aqui. Você viu os Estados Unidos, os europeus, os russos e os líderes ucranianos trabalharem juntos para devastar aquele país. Olha, aqui está a única coisa que se pode dizer contra isso, que eu sei que as pessoas não vão querer ouvir. Pelo menos os russos não fizeram com a Ucrânia o que os israelenses fizeram em Gaza. Eles não entraram e destruíram Kiev, o centro da outra sociedade, nem a reduziram a escombros. Eles não declararam que seu objetivo é expulsar os ucranianos da Ucrânia, o que, se você pensar bem, é um momento extraordinário, porque estamos constantemente olhando para a guerra na Ucrânia com a história de Gaza em nossas mentes, como se cada uma fosse uma lente para enxergar a outra. E você sabe, ficamos indignados, e eu entendo isso. Se um míssil russo atinge Kiev e uma dúzia de pessoas morre, mas eles não matam em um mês o que é morto em 2 dias em Gaza. E no final, não que os números sejam cruciais, mas a escala do que está acontecendo é uma mensagem para o mundo inteiro sobre a vulnerabilidade que enfrentamos de nós mesmos como espécie, que alguns de nós poderiam estar fazendo o que estamos fazendo. Você pode estar aí agora, 3 anos e meio após o início da guerra na Ucrânia, com essa destruição interminável das instalações elétricas deles, coisas que têm sido alvo dos ataques russos, ou, nesse caso, alvo dos ucranianos. Porque, como as pessoas parecem não entender, o território capturado pela Rússia, que agora é cerca de 25%, mais ou menos, se entendi corretamente o mapa, os ucranianos bombardeiam essa área. Então, os ucranianos que foram empurrados para o oeste estão bombardeando seu próprio país, a parte que foi tomada pelos russos. Então, nessas áreas, há destruição causada pelos próprios ucranianos, ao que ainda querem considerar como seu próprio país. Bem, então, para os ucranianos, os falantes de russo são Gaza, e para os Estados Unidos, todo o resto, 85% é Gaza. world is Gaza.